Olá pessoal, sou o professor Welder Queiroz, doutorando, mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, secretário adjunto da Escola Superior de Advocacia na gestão 2013-2015. Estou aqui hoje para essa primeira aula, essa aula sobre normas fundamentais do novo Código. Essa aula que seria um pontapé do que inicia o novo Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil, com diversas novidades, alterações, é muito importante a gente pontuar quais são as normas fundamentais eleitas pelo novo Código. Mas antes de tudo, antes dessas normas serem eleitas pelo novo Código, elas são escolhidas politicamente pelos constituintes. Em outras palavras, a própria Constituição estabelece princípios, garantias processuais fundamentais e que dialogam com o novo Código. E aí a nossa opção dessa nossa aula de hoje é tratar não só sobre as normas fundamentais em que o constituinte trouxe na Constituição, como também que o legislador de 2015, ao elaborar o Código de Processo Civil, colocou nos primeiros 12 artigos como normas fundamentais do processo civil. Chamo a atenção para vocês para aquilo que no direito brasileiro foi altamente difundido pelo professor Cássio Scarpinella Bueno. Aqui o nosso tema, normas fundamentais do direito processual civil. O que foi amplamente difundido no direito brasileiro pelo professor Cássio Scarpinella Bueno, que é o modelo constitucional do direito processual civil. Terminologia em que os professores Italo Andolina e Giuseppe Vieira, italianos, utilizaram muito com propriedade no direito italiano. E o que quer dizer esse modelo constitucional de direito processual civil? Que as normas têm que ser analisadas, interpretadas, aplicadas sempre à luz da Constituição, sob a pena dessas leis serem inconstitucionais. E para o direito processual civil também não poderia ser diferente. O Código de Processo Civil tem que respeitar as opções políticas eleitas pelo Constituinte, em que, ao organizar em 1988 uma nova Constituição, uma Constituição cidadã, uma Constituição amplamente democrática, e felizmente vivemos um regime democrático no Brasil, elegeu 4 grandes grupos de normas, princípios constitucionais, elegeu outros conjuntos de normas processuais na Constituição, como as funções essenciais da justiça, elegeu alguns procedimentos constitucionalmente diferenciados. Enfim, a Constituição contém diversas normas processuais. Pessoal, e por isso que é importante essa nossa aula de hoje. É uma aula que tem uma carga teórica grande, mas ao mesmo tempo tem diversos reflexos práticos do nosso dia a dia na advocacia, que é importante nós termos ciência. É aqui nessas normas fundamentais do direito processual civil que nós encontraremos as bases interpretativas para o novo Código. Então é por isso que é importante nós conhecermos esses primeiros 12 artigos do novo CPC. E ele inicia, como eu havia dito, com o artigo 1º dizendo, reforçando esse modelo constitucional, ao dizer que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Teoricamente, se esse artigo não existisse, estaria tudo bem, porque faz parte do direito que as normas sejam interpretadas de acordo com a Constituição. É necessário fazer aquilo que os constitucionalistas chamam de filtragem constitucional, que é homenagem ao ministro Luiz Roberto Barroso, grande professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, qualquer norma tem que ser analisada e interpretada de acordo com a Constituição, e o processo civil não seria diferente. Antes da gente entrar nas demais normas do novo Código, é importante nós fazermos uma pequena revisão do que a Constituição elege como princípios e regras constitucionais. Então, a Constituição traz lá o acesso à justiça, ou a inafastabilidade da jurisdição. A Constituição também traz o dever de observar o devido processo legal, tanto observando as garantias constitucionais
quando os procedimentos previstos em lei. Além disso, assegura o contraditório e a ampla defesa para processo jurisdicional e administrativo, assegura o juiz natural para que assegurar por consequência a imparcialidade de forma implícita. Então a imparcialidade, além de decorrer das garantias dos magistrados previstos na Constituição, também decorre do princípio do juiz natural, que prevê que as partes têm que ser julgadas por um órgão jurisdicional previamente estabelecido, veda a criação de tribunais de exceção, enfim, opções eleitas pelo Constituinte. Além disso, tem grande diversidade na doutrina sobre a existência ou não de um duplo grau de jurisdição. No processo penal é amplamente conhecido a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica, que prevê para o processo penal expressamente o duplo grau de jurisdição. No entanto, no processo civil não há previsão. Há uma grande divergência doutrinária e uma parte da doutrina sustenta que decorre da previsão de tribunais pela Constituição. Além disso, também uma regra de direito processual civil que os julgamentos nos tribunais são colegiados. Ou seja, a regra é que nos tribunais, os recursos e os processos originários são julgados de forma colegiada. Também ligado ao duplo grau, a regra da reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade, previsto no artigo 97 da Constituição, depois se tornou súmula vinculante número 10, também eleita pela Constituição. Também assegura no processo a igualdade, a isonomia de tratamento que o Código traz como opção de paridade de armas. Qualquer ato processual e decisão jurisdicional tem que ser pública e motivada, com as exceções previstas na Constituição. E por fim, a Constituição também assegura a vedação de provas ilícitas ou obtidas no meio ilícito, então, além da assistência jurídica integral e gratuita e da razoável duração do processo, incluída pela reforma constitucional de 2004, emenda constitucional 45, que instituiu aí o inciso 78 no artigo 5º da Constituição, para prever a razoável duração do processo. Optei, meus amigos, por incluir essa síntese, ainda que de forma simplória, para a gente relembrar quais são as garantias constitucionais do direito processual. Para aí a gente entrar especificamente no novo Código, nós vamos vermos que em algumas partes, nesses primeiros 12 artigos, o Código ele repete a Constituição. Quase que um vale a pena ver de novo. Ou como o professor Alexandre Freitas Câmara brinca, é meio que entendeu ou quer que desenhe. Então ele repete como forma de assegurar e reforçar as garantias constitucionais. De outro modo, esses primeiros artigos têm grandes novidades. Tem regras e princípios que marcam a ideologia, a ideia do novo Código de Processo Civil, como a boa-fé objetiva, processual, como a cooperação, busca um processo cooperativo, como contraditória na nova roupagem que o Código de Processo Civil traz, chegando até a ordem cronológica de conclusão e de julgamento dos processos como uma forma eleita pelo legislador de concretizar o princípio da razoável duração do processo. Então, são esses temas que nós veremos na nossa aula de hoje. Então, dando início à nossa aula, o artigo 2º do Código, ele prevê o princípio da inércia e do impulso oficial. Então, diz que o processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Então, aqui é o princípio da demanda, o princípio da inércia jurisdicional, em que o Estado juiz, uma vez que o Estado veda que as partes, que as pessoas, que a sociedade solucione o seu conflito com as próprias forças, com as próprias mãos, ele atraiu para si o dever de apresentar solução aos conflitos surgidos na sociedade.
Só que o Estado só pode intervir a partir do momento, em regra, que ele é acionado. Então, aí então o princípio da inércia, que ele é conjugado com o impulso oficial, ou seja, uma vez acionado o Estado, o impulso do processo até a sentença, na verdade até a própria obtenção, a tutela jurisdicional como um todo, satisfação do direito, depende do andamento do impulso oficial, claro, aí devendo o dever de diligência das partes. Enfim, uma regra trazida pelo Código. O artigo 3º, ele repete a Constituição ao dizer que não se excluirá da apreciação do judiciário ameaça ou lesão a direito. Aqui, o princípio do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição, ou aqui do acesso à ordem jurídica justa, para usar uma terminologia do professor Kazuo Watanabe. Então aqui que qualquer ameaça ou lesão a direito tem que ser protegido. Vale o reforço aqui, interpretativo, para proteção à ameaça. O direito não só protege a lesão, ele protege a ameaça. Está em vias de publicar uma notícia que vai ofender a honra de uma pessoa. Será eventualmente suspender, a gente entra em conflitos ainda em direitos fundamentais. Ou diversos outros direitos podem ter a proteção de uma ameaça iminente à sua violação. Isso vale a pena o reforço aqui, por meio de tutela inibitória, por meio de ações para evitar que ocorra o dano. Esse dispositivo que garante acesso à justiça, ele marca um dos objetivos do novo Código, que é estimular os meios alternativos de solução de conflito. Para isso, em seus parágrafos, ele reforça a existência, a constitucionalidade da arbitragem, dizendo que é permitida a arbitragem na forma da lei. A lei de arbitragem, reformada recentemente, aprimorada, ela permite, no direito brasileiro, que as partes elejam um árbitro, uma câmara arbitral, mais de um árbitro, para solucionar de forma privada o conflito existente entre as pessoas. Então a arbitragem aqui, ela é reforçada pelo novo Código. Mas não só a arbitragem. O parágrafo 2º estabelece que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Ou seja, o Estado estimulará. E isso, pessoal, se percebe pela própria mudança do rito processual. O novo Código, Código de 73, ele previa o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. O novo Código, ele tem o procedimento comum, ponto. E esse procedimento comum no novo Código, ele busca estimular que as partes se autocomponham, solucionem entre si o seu conflito. Por essa razão, ele muda a lógica. Começa-se o procedimento comum com a propositura da demanda. O próximo ato subsequente será, em regra, audiência de mediação ou de conciliação. Então, o réu será citado para essa audiência de mediação ou conciliação, que há a possibilidade de o autor e réu, assim querendo, afastar essa audiência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o parágrafo 2º diz que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual do seu conflito. E aí, para reforçar essa ideia do incentivo de mediação e conciliação, percebam, esse é um ponto importante, mediação e conciliação. O parágrafo 3º, ele consta que a conciliação e mediação e outros métodos de solução consensual de conflito deverão ser estimuladas por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Percebam que a mediação e a conciliação deve ser estimulada por todos os operadores do direito, por todos os envolvidos para a obtenção da justiça. Esse é um dos objetivos do novo Código. Então percebam, pessoal, que esse é um ponto importantíssimo do novo Código. Estimular a mediação e conciliação. E aí alguns podem falar, professor Welder, mas isso depende muito das partes, depende muito da vontade delas. Aí, a ideia do novo Código de buscar esse estímulo à conciliação e à mediação. Nós temos um judiciário abarrotado de processos.
temos um judiciário que não suporta a quantidade de demandas. E é preciso, então, estimular que as partes solucionem o seu conflito, demonstrando que é viável as partes solucionarem o seu conflito por conta própria. Tudo bem? Então fica essa observação. Na aula especificamente sobre procedimento comum, e será reforçada essa afirmação nossa. Último ponto desse nosso primeiro bloco, dessa nossa aula sobre normas fundamentais. O artigo 4º, o artigo 11, ele traz especificamente a publicidade e a motivação, reforçando aquilo que já estava previsto na Constituição, para dizer que todos os julgamentos serão públicos e todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Mas a própria Constituição ressalva. Aí o parágrafo único vem dizendo: nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, advogados, defensores públicos ou Ministério Público. Pessoal, esse é um ponto extremamente importante, por isso que eu vou encerrar esse primeiro bloco com esse tema. Por quê? A fundamentação das decisões judiciais é algo que está gerando, que gerou e vai continuará gerando diversas polêmicas no novo Código. Por quê? O artigo 489, parágrafo 1º, ele prevê que não serão consideradas fundamentadas, e aí prevê diversas hipóteses, muito bem abordadas pelo professor Leonard na aula sobre sentença co-julgada. Então lá prevê que não pode o magistrado julgar com base em princípio, conceito indeterminado, sem relacionar com caso concreto. Lá prevê que a decisão que o magistrado terá que dialogar com as partes, isso tem a ver com contraditório, tema que nós trataremos daqui a pouco. Então a fundamentação da decisão judicial, ou melhor, as regras que concretizam esse dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais, é um tema extremamente importante no novo Código, por isso o destaque aqui a respeito da motivação das decisões jurisdicionais. Tudo bem? Pessoal, a gente encerra aqui então esse nosso primeiro bloco e a gente volta com nossa segunda parte dessa nossa aula sobre normas fundamentais.